Boa noite, Angola. Vamos conhecer os assuntos para hoje. Viana, despiste de autocarro de passageiros, resultou em pelo menos 2 mortos e 30 feridos. O acidente aconteceu nas primeiras horas deste sábado. Cirurgias robóticas, equipa de especialistas em Angola, motivada para as próximas etapas desta atividade. Benguela, municípios querem energia elétrica para alcançar o setor e relançar o setor industrial, melhor dito. Já é a terceira conferência da ONU que vai acontecer oficialmente segunda-feira sobre os oceanos e com a participação de Angola. Situação no Sudão, o país registra diariamente 1000 casos de cólera. É o Girassol Jornal, edição de sábado, 7 de junho. Vamos informar o país agora. Bem-vindo à atualidade. Novamente, boa noite, Angola. Bem-vindo à informação atualizada aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. O despiste de um autocarro de passageiros na manhã deste sábado resultou em pelo menos 2 mortos e 30 feridos, entre eles 3 em estado grave. O acidente ocorreu nas primeiras horas do dia, na zona do quilómetro 25, em Viana. O veículo despistado caiu numa vala de retenção. Um autocarro que fazia serviço de táxi sentido quilômetro 44 Vila de Viana despistou na manhã deste sábado no município Satélite e caiu numa bacia de retenção. Segundo relatos colhidos no local, o motorista perdeu o controle do veículo tão logo um dos pneus furou. Nós estávamos devido ao 44, e no decorrer, quase a chegar aqui ao Quero, o pneu do motorista furou. Então, o motorista foi tão bom, ele estava a lutar com o pneu e nós passamos de uma estrada para uma outra estrada e caímos dentro de um buraco, mas o buraco mesmo é tão grande. O autocarro não está vindo com velocidade aqui, não. Dizer que é velocidade, não. O autocarro estava andando bem, chegamos na ponta do 25, as outras desceram. Então, nós era para descer na vila. Então, quando chegamos aqui do Queiro, onde lava os carros ali. Então, o pneu da frente arrebentou. Furou assim como arrebentou. O motorista tanto que começou a lutar com coisa, porque eu também sou motorista, esse sou eu. Começou a lutar, nada. Estamos naquele lado, rompemos o pau no meio. E quando atravessamos naquele lado, rompemos o ferro. Então, se cambalhotamos até naquela vala que está embaixo. É bom de ver esse experimento. Todas as minhas coisas ficou, toda a roupa, não tenho nada. Todas as coisas ficou naquele buraco mesmo aí. O Corpo de Proteção Civil e bombeiros chamados a intervir no local, fruto das buscas, recuperou até o período da tarde 2 corpos. Nós estamos aqui desde as primeiras horas da manhã e continuamos até este período da tarde e com os nossos especialistas de mergulho, nossos especialistas, tudo estão a fazer para fazer-se o resgate, as buscas e dizer que até agora mais um corpo foi retirado desta bacia de retenção. Estamos aqui a falar de um cidadão que aparenta ter 24 anos de idade e que também se fazia presente no autocarro a qual, portanto, estava submerso sobre esta bacia de retenção. Os sobreviventes foram evacuados para o hospital do Capalanga, onde já se fala em 2 mortos e 30 feridos, 3 dos quais em estado grave. Até nesta altura nós temos um total de 30 pacientes que foram recebidos aqui na nossa unidade, dos quais 3 foram transferidos para o Hospital Georgina Machel, por patologias que nós não poderíamos abordar, como um corpo estranho na órbita de uma das pacientes. Outro paciente teve fratura fechada da tíbia e do húmero. E outro paciente teve um hemotórax do lado esquerdo. Então, esses pacientes foram transferidos para o Hospital Georgina Machel. Nesta altura, temos uma paciente conosco, que é uma paciente que requer ainda cuidados, e o resto foram pacientes que não tiveram muitas, que tiveram escoriações
que as lesões não foram lá tão relevantes, então já tiveram altas. Até o fecho desta reportagem, não se conhecia o paradeiro do motorista. O Corpo de Proteção Civil e Bombeiros garantiu que vai continuar com as buscas. O serviço de táxi por aplicação tem estado a ganhar espaço nas principais cidades do país, com destaque para a província de Luanda. Atualmente, centenas de jovens aderem a esta atividade como alternativa de rendimento, mas nem tudo se resume a vantagens para quem optou por este tipo de trabalho. É o que nos conta a jornalista Fernanda Gonga, nesta reportagem a seguir. Alô, boa tarde. Boa tarde, caríssimo. Sim, nós estamos aqui no Valade, na rua Comandante Dangereza. Tá bem, estou a caminho. Estou já aqui a passar o Continental Horizonte. Ok, tá bem. Em reportagem foram ouvidos 3 motoristas de aplicativos que destacaram que o serviço, muitas vezes romantizado como simples, exige mais do que apenas conduzir. Do início sempre é difícil até se adaptar. Saímos do IACE para o aplicativo, que nunca é fácil. Desempenhava uma outra função, sim, era DJ e fui também pintor automóvel. É preciso ter disciplina, dominar a tecnologia, conhecer bem a cidade e saber usar aplicativos de pagamento, conforme explicou o Sr. Edgar, que divide a atividade de motorista com a vida académica, enquanto estudante universitário de gestão. É um trabalho de muita dedicação para que você chegue a atingir os objetivos do patrão. É necessário trabalhar mesmo sério, levar em conta o trabalho, porque uma viatura é responsabilidade, então nós levamos isso a sério. Trabalhamos de manhã, às vezes 2 períodos, para chegar a atingir os objetivos da empresa. Apesar das dificuldades, os entrevistados afirmaram que é possível sustentar a família com os rendimentos de táxi por aplicativo. Eu aqui praticamente pago a propina dos meus filhos, meto alimentação em casa, táxi para os meninos, então só fazendo conta de propina já chega a 100 mil. Com a minha filha está a defender, faz 13ª enfermagem, o segundo de contabilidade e gestão, 12ª, que é os pequenos aí, um está na 7ª, outro está na 5ª, a bebê que está no pré-escolar. E esses estou a falar porque são meninos que estão praticamente todos no colégio e o dinheiro sai aqui no táxi. Entre as principais vantagens apontadas está a flexibilidade do horário e a possibilidade de ganhos e mais bonificações. Um bom profissional, quem sabe, uns 900, talvez 1 milhão. Então isso vai depender muito de como você vai trabalhar e de como você vai dirigir o seu trabalho. No entanto, há desvantagens, como a insegurança nas ruas, sobretudo em corridas realizadas em horários tardios ou para zonas pouco conhecidas. E quando tu chegas para lá, não dá. Tem buracos, ravina, e tu lhe dizes, olha, por não está bom aqui para passar, o que acha? Vamos terminar aqui a corrida. O cliente fica nervoso, não aceita. Então, muitas das vezes você é obrigado a pôr o teu carro ali. No caso, você parte a tua viatura por causa, das vezes, de 5 mil, 3 mil kwanzas. Do lado dos passageiros, há queixas frequentes sobre a falta de troco, situação que cria embaraço para os próprios motoristas, que sugerem a adesão a meios digitais de pagamento. Graças a Deus, nós na Ferreira Táxi temos condições para tudo. Okay. Nós preferimos até não andar com dinheiro, pois que temos até TPA. Há também denúncias por parte dos motoristas da existência de clientes que dificultam o processo, recusam-se a pagar ou causam confusões durante a corrida. O dia a dia do motorista por aplicativo é um dia difícil, mas também um dia cheio de muitas alegrias. Porque, primeiro, que nós temos clientes que muitas das vezes não conhecem a localização correta do local em que ele vai. Segundo, é difícil levares um cliente que não tem o dinheiro para pagar a corrida. Ele também não te diz que não tem o dinheiro. Só após do fecho da corrida é que ele te diz que ele não tem o dinheiro. E um dos métodos que a gente tem usado é nos dirigirmos a uma unidade policial para ver se há alguma resolução. Muitos não têm noção o que é adicionar uma paragem. Adicionar uma paragem tem que ser uma paragem rápida. Muitos dos clientes adicionam paragem, descem para os hipermercados, querem fazer compras, que não é o correto. Outros é o método de pagamento. Nem sempre é o preço que aparece aí, é o preço exato, é uma estimativa. A 34ª reunião do Comitê de Ministros do Comércio da Comunidade
de Desenvolvimento da África Austral aprovou a proposta tarifária de Angola para a Zona de Comércio Livre. A informação foi avançada nesta sexta-feira pelo Ministro do Comércio. Angola apresentou a proposta tarifária para a Zona de Comércio Livre para adesão ao protocolo sobre trocas comerciais da SADC durante a 34ª reunião do Comitê de Ministros do Comércio da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que teve lugar no Zimbábue. O protocolo sobre trocas comerciais da SADC é um instrumento legal que regula as relações comerciais entre os países membros da comunidade e visa, entre outros objetivos, liberalizar o comércio entre os países, aumentar a produção e melhorar o clima de negócios. Com a aprovação da proposta tarifária, Angola está a um passo de entrar para o Protocolo de Comércio Livre e Integração, de acordo com o Ministro do Comércio, Rui Miguens. Para a nossa satisfação coletiva, de Angola, dos angolanos e também dos restantes países da SADC, esta nossa proposta tarifária foi aprovada e, portanto, nós poderemos considerar que o passo, digamos, principal para a aprovação, para a entrada em vigor do Protocolo de Comércio Livre e a integração de Angola nesse protocolo está finalmente dado. Faltará apenas depois cumprirmos com as obrigações internas, que dizem respeito, entre outras, à publicação em Diário da República, mas, de um modo geral, podemos confirmar que, efetivamente, Angola, a partir da data de ontem, está finalmente aprovada a sua proposta tarifária e, consequentemente, a sua integração plena na Zona de Comércio Livre Africano. O ministro informou que o passo seguinte é o ajuste de tarifas a que serão sujeitos os produtos que farão parte das transações comerciais. Teremos que ajustar as tarifas a que serão sujeitos os produtos da nossa região quando entrarem no nosso território e, igualmente, aquilo que nós exportarmos para os países pertencentes à SADC também será um objeto de atendimento e participação especial. Portanto, o que nós podemos dizer é que agora teremos que ajustar, por isso é que faltam alguns passos que temos que ser nós a dar, ajustar esses impactos nas nossas tarifas alfandegárias para exclusivamente os países pertencentes à SADC, subscritores e integrantes da Zona de Comércio Livre da nossa sub-região. A Zona de Comércio Livre da SADC está em vigor desde 2008, com 13 dos 16 Estados-membros da organização a participarem ativamente nas transações comerciais. O fornecimento de energia por meio de grupos geradores é uma preocupação para a maioria dos municípios do interior da província de Benguela. O administrador municipal da Ganda voltou a abordar o assunto, a pensar em futuros investimentos no setor industrial. Este é o ambiente noturno que faz a cidade da Ganda, município do interior da província de Benguela, que ficou privada de energia elétrica fornecida aos moradores há vários meses. Hoje, o cenário é diferente, de acordo com os cidadãos ouvidos pela nossa reportagem. Ficamos privados de ver programas televisivos que hoje fazem muita falta para a atualização do cidadão. Ficamos privados de ter condições aceitáveis em casa de consumo da alimentação. Os frescos, como é sabido, dependem muito da energia e foram se deteriorando. Para além de que o que mais afetou a população é o crescimento do índice de criminalidade, porque a cidade ficou totalmente às escuras. Antes a energia teve mais ou menos, não digo boa, né? Como agora, a gente ficou 3 meses sem energia, somente nas residências, mas nas ruas havia ainda energia. E graças a Deus, a partir da semana antepassada, a gente passou a ter energia nas casas. Porém, o administrador municipal da Ganda mostra-se preocupado com a fonte de energia que fornece o município. O fornecimento de energia elétrica através de grupos geradores impede o processo de industrialização. Temos grande necessidade de ver o problema de energia elétrica resolvido
porque neste momento, como se tem apercebido, a nossa atenção tem estado virado mais para o setor agrícola. Mas a agricultura sem indústria não tem expressão. Então nós temos que começar a pensar já na indústria e ninguém dificilmente vai investir em grandes indústrias com o fornecimento através de grupos geradores. E então auguramos momento em que a Ganda poderá ser abastecida através da luz do Luma 1. Mas qual é a previsão? Já tem alguma previsão pré-estabelecida pelas autoridades centrais? Sim, o Governo Provincial já anunciou que, portanto, está em carteira a transportação da energia através do Luma 1. Vamos aguardar só pelo melhor momento. Terceira Conferência da ONU sobre o Oceano. Participação de Angola em destaque. O reforço da cooperação entre Angola e a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, no âmbito da 4ª década para o desenvolvimento industrial de África, esteve em análise na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. O assunto dominou o encontro entre o representante permanente de Angola junto das Nações Unidas, Francisco da Cruz, e a diretora-geral adjunta da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial Unido, Fatou Aidara. As duas entidades avaliaram as oportunidades de parceria estratégica para Angola, abordando iniciativas multilaterais prioritárias, incluindo a participação de alto nível em eventos internacionais relevantes. Francisco da Cruz reiterou o compromisso de Angola com a industrialização sustentável de África como um instrumento estratégico para transformar estruturalmente as economias do continente. O diplomata angolano aproveitou a ocasião para convidar a diretora-geral adjunta da UNIDO para participar da Conferência Internacional sobre Infraestruturas, a ter lugar de 13 a 14 de outubro do ano em curso em Luanda, sob a responsabilidade da União Africana. A conferência deverá ser uma plataforma de alto nível para promover a industrialização regional sustentada por infraestruturas modernas e resilientes em alinhamento com a Agenda 2063 da União Africana. Por sua vez, Fatou Aidara convidou Angola a participar de um evento de alto nível previsto para o dia 24 de setembro do corrente ano em Nova Iorque, à margem da sessão 80 da Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento visa mobilizar apoio político e financeiro em torno das prioridades de infraestruturas, com foco na inovação, desenvolvimento de infraestruturas e promoção de parcerias público-privadas. Arranca oficialmente na segunda-feira, em Nice, França, a terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. Angola participa no evento com uma vasta delegação liderada pela Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto. A terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano decorre até o dia 13 do corrente mês em Nice, França. O evento, co-organizado pelos governos da França e da Costa Rica, representa um dos mais importantes encontros internacionais dedicados à sustentabilidade oceânica e à implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 das Nações Unidas. Angola faz-se representar com uma vasta delegação liderada pela Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto. Entre os dias 1 a 6 de junho, a comitiva angolana participou em painéis de debate sobre pescas e sustentabilidade dos recursos dos oceanos, entre outros ligados à economia azul. Para segunda-feira, dia 9, está prevista a participação de Angola na cerimónia de abertura da conferência, nos painéis sobre recursos marinhos africanos e no dia 10, reuniões bilaterais com delegações de países lusófonos, além da apresentação do navio de investigação Baía Farta, que atracou a 1 de junho na Marina de Nice. Mais de 300 pessoas visitaram o navio. O vasto programa da delegação angolana prevê também para o dia 11 a participação em painéis sobre a economia azul africana, a apresentação de projetos de maricultura em Angola, discussões sobre cooperação técnica internacional,
reuniões com representantes da FAO e organizações parceiras. No dia 12 acontece a assinatura de memorandos de cooperação, participação em sessões sobre pesca sustentável, apresentação de iniciativas angolanas de conservação marinha. Na Vinheta, estamos no mês de junho, um mês especialmente dedicado à criança, e a nossa equipa ouviu, neste sábado, menores e encarregados de educação sobre os direitos da criança face à crescente onda de violações. Acompanhe a reportagem a seguir, que tem a assinatura da Cristovina Bunga. De todos os meses, este, o de junho, para as crianças é muito mais colorido, atendendo ao seu primeiro dia e ao dia 16, que todas as atenções são voltadas para elas. Entretanto, numa altura em que o INAC registrou de 25 a 31 de maio 365 denúncias de violência contra a criança, com maior incidência para a fuga à paternidade, algumas delas falam do que sabem quanto aos seus direitos. Os direitos da criança que eu conheço são educação, habitação, alimentação e Sempre ser educado com as outras pessoas. Atendendo os direitos da criança, os pais desencorajam comportamentos que possam beliscar o ser inocente. Para quem faz isso, deve ser, digamos, responsabilizado criminalmente, porque a criança é o futuro da manhã. Não se pode fazer mal a uma criança. Antigamente as crianças também tinham medo dos pais, para além de respeito, mas agora não. As crianças têm que ser protegidas, as crianças têm que ser amadas, porque elas são indefesas. As crianças precisam de adultos, as crianças precisam de alegria, de amor, todos os dias, porque eles merecem. E para garantir o desenvolvimento integral dos pequenos, a Catoca uniu os filhos dos seus colaboradores para uma confraternização, uma vez que a convivência familiar e comunitária consta entre as linhas do documento da Convenção sobre os Direitos da Criança. A Sociedade Mineira de Catoca tem o lado da responsabilidade social interna e tem a parte da responsabilidade social externa. Em alusão ao mês da criança, a gente procura sempre também confraternizar com outras crianças no âmbito daquilo que é a responsabilidade externa da Sociedade Mineira de Catoca. Adilson Bire adiantou que atividades do género vão estender-se em outros pontos do país. É uma atividade extensiva, começamos por cá, por Luanda, e no dia 14 do mês corrente teremos a outra atividade em Saurimo, no dia 14 no Espaço Quinteto, isso em alusão ao mês da criança também. E temos outras atividades, cada ano a gente escolhe sempre um bairro circunvizinho da mina, que é para fazermos a festa em alusão ao mês da criança, ou confraternizamos com aquelas crianças dessas respectivas aldeias. A Sociedade Mineira da Catoca é uma empresa que hoje está comprometida com aquilo que é o desenvolvimento das crianças ou das aldeias circunvizinhas. Temos vários projetos voltados ao desenvolvimento da criança, bolsas de estudo e outros projetos. Temos vários projetos voltados à criança no que concerne ao desenvolvimento mesmo ou capacitação dos nossos petizes. A Catoca é uma empresa que explora a terceira maior mina do mundo a céu aberto e a maior empresa no subsetor diamantífero em Angola, sendo responsável pela extração de mais de 75% dos diamantes angolanos. Hoje, no Girassol Jornal, a porta-voz do INAC, a doutora Rosalina Domingos. Boa noite, bem-vinda à edição de sábado do Girassol Jornal, mês da criança. Quais são os principais problemas que até hoje ainda insistem em relação às crianças angolanas e também as que vivem no exterior e que têm uma relação com o nosso país? Muito boa noite e obrigada pelo convite. De facto, nós temos registrado vários casos que preocupam a criança, maioritariamente a criança angolana. Estamos a falar sobre a violência contra a criança. Entretanto, a nossa maior preocupação é trabalhar com as famílias, porque sabemos que a criança está
inserida no seio familiar e sensibilizar a sociedade e os demais departamentos ministeriais no sentido de cada um, segundo aquilo que são os instrumentos legais de proteção à criança, aqueles que são internos, né, nacionais, e os outros que Angola ratificou, colocarmos então a par de materializarmos os direitos da criança. Fazer referência que em 2007 o governo angolano, as organizações das Nações Unidas e a sociedade civil assumiram os 11 compromissos para a criança e no ano de 2011 estes compromissos foram ratificados. Entretanto, temos trabalhado muito, os compromissos respondem, é um compromisso do Executivo angolano relativamente à materialização dos direitos da criança, né? De forma articulada e coordenada com as outras instituições ou departamentos ministeriais que têm a responsabilidade de materializar todos os direitos da criança. Os 11 compromissos têm a ver com a proteção social da criança, a sobrevivência, a educação, a saúde física, mental e todos os outros aspectos que contribuem no desenvolvimento e bem-estar da criança. A proteção da criança é garantida constitucionalmente, pelo menos pela Constituição da República de Angola. Sim, sim. Atualmente ainda persistem aquelas denúncias de maus tratos relativas também a acusações de feitiçaria, abusos no seio familiar. Quais têm sido as principais ocorrências relacionadas às crianças que chegam até o INAC? Bem, a violência contra a criança acontece com frequência em ambientes familiares, nomeadamente escolas, recintos desportivos, culturais, escolares. Estes ambientes que, de uma forma geral, poderiam ser as instituições ou os locais em que a proteção da criança poderia ser a bandeira fundamental. E hoje vimos revertido esta situação. Entretanto, dos casos de violência contra a criança, os mais frequentes que o INAC tem registrado, estamos a falar, e passou a peça, em primeiro lugar, domina e a maior preocupação a folga paternidade. Fazer referência que no período, o ano passado, nós registramos mais. O INAC tem um serviço de denúncia de violência contra a criança, que é a linha 15015 SOS Criança, é uma chamada gratuita, anônima e confidencial. E no período de janeiro a dezembro de 2024, uma resenha, registramos mais de 31 denúncias e dentre estas, mais de 13 mil eram de folga à paternidade. E no presente momento, falando do ano 2025, de janeiro a maio, nós registramos um total de 2.000. Estamos agora a falar de janeiro a maio de 2025, cerca de 6.446 denúncias no total, e destas 2.762 são de fuga à paternidade. Mas essas 6.000 denúncias a nível de Luanda, de todo o país? De todo o país, de janeiro a maio. E fazer referência a que esses são os casos que, feliz ou infelizmente, chegam até os nossos serviços, pelos mecanismos dos quais já fizemos referência, pelo 15015 ou presencialmente através dos nossos serviços provinciais. O INAC, a nível das províncias, é representado pelos serviços provinciais e temos um atendimento de mediação, uma área de atendimento às famílias e crianças, de mediação e conciliação. E durante este período atendemos estes mais de 6.000 casos. Estamos a falar exatamente de 6.466. Quem efetua a denúncia são as próprias crianças que têm algum entendimento? São os progenitores, as pessoas que presenciam algum ato de violência contra as crianças? Principalmente quem tem sido os denunciantes. As crianças são ensinadas também a discarem esse número, como tem sido? Na verdade, um dos grandes desafios ainda do INAC é sempre apelarmos à sociedade para a prática de denúncias. Entretanto, com a existência há 6 anos, a linha 15015, agora 16 de junho, vai completar 5 anos de existência. Temos trabalhado nas escolas,
com as associações infantis juvenis, com as próprias crianças em palestra, no sentido de divulgarmos mais a linha e fazemos referência que é uma linha de caráter gratuito, anônimo e confidencial. Temos tido um elevado número de crianças a denunciarem, entretanto, também registramos hoje que a comunidade, a sociedade em si, vem sensibilizando-se relativamente a essa prática de denúncia. Então, todos de alguma forma denunciam, mas maioritariamente são as próprias crianças que fazem o uso da linha. Mas, doutor, também não só de problemas vive o INAC, pois não? Não. Agora, as boas coisas das crianças, as coisas que têm acontecido de bom também para as crianças, por favor, referenciar isso também. Sim, temos realizado, como fizemos referência inicialmente, que a Constituição da República de Angola assegura à criança prioridade absoluta, e o Executivo angolano muito tem feito para que esta realidade seja materializada, e a prova disso é a existência dos 11 compromissos, a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança, que já ratificamos há mais de 35 anos, né? Angola ratificou, a Lei 25/12, Lei sobre Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança, a existência, agora há 5 anos, do Serviço de Denúncia SOS Criança, o facto de Angola considerar a criança como um sujeito de direito, o trabalho que temos feito com todas as outras instituições que são coordenadores dos compromissos. Realizamos o ano passado o Parlamento Infantil, no qual foram eleitos deputados nos ciclos municipais, provinciais uma e nacional. Bastante interessante. Temos agora, a 25 deste mês, a realização do 9º Fórum Nacional da criança, né, que é uma atividade que visa balancear a implementação dos 11 compromissos por setor. Acontece em vários níveis, municipais, provinciais, e está a acontecer agora a nível das províncias. Os municípios já realizaram, e no dia 25 de junho, então, uma das atividades para encerrar a Jornada da Criança é a realização do 9º Fórum Nacional da Criança. Várias outras ações têm sido materializadas, e um dos objetivos do INAC, como Observatório Nacional dos Direitos da Criança, é ver materializado estes aspectos dos direitos da criança e fazer com que em Angola e em outros setores as crianças sejam vistas de facto como sujeitos de direito, que sejam-lhe garantido o direito de participação, que todos os assuntos tratados em prol da criança tenham sempre em conta o superior interesse da criança, e que sem discriminação, não é? A partir da inclusão das crianças em função da sua condição social, tom de pele, a crença e todos os outros aspectos que de alguma forma relevam e contribuem para o desenvolvimento integral da criança. Agora, doutora, vou aproveitar a oportunidade. Os serviços do INAC não se resumem apenas a Angola em relação à criança, mas também crianças angolanas que estão no exterior também têm tido alguma atividade em relação a isto? Não trabalhamos apenas com crianças em Angola. Entretanto, nós em Angola temos crianças que, por outras questões, tanto política, que saem dos outros países e vêm para aqui. Nós não dizemos que as crianças não são refugiadas, né? Mas não são estrangeiras, né? São crianças de estrangeiros. Crianças, filhos de estrangeiro. E a Convenção sobre os Direitos da Criança fala da universalidade das crianças. Então, nós trabalhamos com todas as crianças para todas as crianças, sem o aspecto que já fizemos referência à não discriminação. Então, quando está no território angolano, é de facto uma criança e beneficia-se de todos os serviços de proteção inerente a outras crianças tidas como crianças angolanas. Relativamente às crianças no exterior, nós temos, através do MIREX, não é, do Ministério das Relações Exteriores, parceria, temos entrado em contato com algumas embaixadas quanto à situação de algumas crianças. Tem crianças que muitas vezes são abandonadas ou por vítimas de tráfico. Estamos a falar do caso do Brasil, que temos uma cooperação, e muitas vezes, a partir do nosso Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, através do INAC, conseguimos intercâmbio com o Ministério das Relações. Tem alguns números para avançar em relação a essas crianças? Nós só este ano, por exemplo, já foram... retiramos mais de 4 crianças
do Brasil para aqui, para Angola. Encontravam-se lá nos internatos, foram abandonadas, os pais supostamente levam as crianças aqui sem o consentimento do outro membro, né, do outro tutor, da mãe ou o contrário, e as crianças depois ficam abandonadas lá no Brasil ou em outros países. Nós estamos a trabalhar com o Brasil e Portugal, temos também a trabalhar... Doutora, sobre a criança o assunto não se esgota, queremos contar com a doutora em próximas oportunidades, mas antes, por favor, volte a referir, a mencionar aqui o contacto para denúncia. A câmara da doutora é aquela, pode, por favor, para as crianças anotarem? Pois, em caso de denúncia, em caso de violência contra a criança, denunciar para o 15015, a chamada é anônima, gratuita e confidencial, é a linha de denúncia de violência contra a criança, que atende 24 sobre 24 horas, ou então uma esquadra policial mais próximo, e em todas as províncias, nos serviços provinciais do INAC. A nível da estrutura central, que está localizada em Luanda, na Calemba, bairro junto à Rua dos Quartéis, nós também temos uma área de atendimento a crianças vítimas de violência a referir, que está reforçado agora uma sala de apoio psicossocial a crianças vítimas de violência e suas famílias, que está a ser reconstituída para prestar maior e melhor trabalho a todas as crianças que são vítimas de violência, sobretudo aquelas que são vítimas de violência sexual. Muito obrigado. Está registado aí o número, não só para as crianças, mas para toda a gente, que com certeza também recai o dever de cuidado e proteção das crianças. Vamos avançar com o nosso Girassol Jornal. Acontece nesse preciso momento a 5ª edição de Luanda ao Universo. Tem lugar no Centro de Ciência de Luanda, onde se encontra a nossa colega de trabalho, Fernanda Gonga. Fernanda, boa noite. Como vão as coisas por aí? É consigo agora. Olá, boa noite a todos os telespectadores da TV Girassol. Aqui no Centro de Ciência de Luanda está a acontecer esta noite de observação astronómica, em que alguns planetas, incluindo também a Lua, vai ser observada, em que vários educadores científicos já se encontram aqui, também a população já se juntou para começar esta atividade de observação, então, dos planetas, com destaque para o planeta Marte, no caso, portanto, ele apareça. Vamos agora à conversa com um educador científico, que é o Reinaldo Filinga. Muito boa noite. Já começou, como conseguimos aqui observar. Pode aqui adiantar que planetas é que vão ser observados hoje? Bem, boa noite. Já agradecer a vossa presença. Bem, para o dia de hoje nós temos reservado, sobretudo, a observação da Lua. Mas, se as condições nos permitirem, um dos objetos ou um dos planetas que possivelmente nós poderemos observar será o planeta Marte. Mas, a parte disso, nós também temos outras atividades. Nós temos aqui o quiz, que são perguntas e respostas, todas elas voltadas para o ramo da astronomia. E também temos aqui como novidade a garrafa cósmica, que é um protótipo de um foguetão que será aqui lançado. Já temos ali preparado a nossa base de lançamento. Além destas atividades que eu acabei de citar, também teremos aqui as oficinas. No caso, nós temos pinturas e recortes, sobretudo da camada de ozono. Também teremos aqui a construção de um protótipo do telescópio James Webb Telescope. Mas questões nós poderemos aqui adiantar, caso nos permitirem. Muito obrigada. Aqui as palavras do educador científico Reinaldo Filinga. Como nós conseguimos perceber aqui nas imagens, várias pessoas fazem uma fila para conseguirem observar a Lua, prioritariamente, e depois outros planetas. São crianças, adultos também, académicos, e nós vamos continuar aqui a acompanhar tudo o que está a acontecer à volta do CCL, Centro de Ciência de Luanda, de onde se despedem Miguel Suam e Fernanda Gonga. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Obrigado por essa partilha de informação. Uma equipa de médicos cirurgiões, composta por especialistas nacionais e estrangeiros, mostra-se expectante quanto à realização, no caso, de cirurgias robóticas para remoção de hérnias. Os profissionais
Afirmaram que o país tem capacidade para efetuar neste momento e também este tipo de cirurgias em outras unidades hospitalares. Angola continua na luta para melhorar os serviços de saúde. Entre estas melhorias está a capacitação de quadros em matéria de cirurgia robótica. Mas o mais importante de tudo isto não são a cirurgia, é a preparação da equipa. Temos que enfocar a importância de a equipa e que todos trabalhem juntos com os cirurgiões. Nós estamos treinando cirurgiões, técnicos, enfermeiros, tudo. Porque a equipa é a que faz a diferença. Treinados, vamos dizer que começou agora. Por isso é que estamos aqui a fazer o treinamento. É uma cooperação boa. Vamos aprender deles e para que depois, num determinado momento, numa determinada altura, nós podemos também sermos nós a caminhar com os nossos pés. Seguir o caminho de países mais avançados na cirurgia robótica ou cirurgia minimamente invasiva é a meta. Segundo os especialistas, para o nosso país, o percurso é promissor. Tempo, acho que é algo assim meio impreciso dizer, mas acreditamos que no prazo de 1 a 3 anos podemos assim acreditar que sim. As ações estão sendo ótimas, toda a parte de equipamentos, materiais que nós precisamos, que nós temos conversado com a diretoria do hospital, está sendo providenciado, então os pacientes eles estão... acho que é importante a gente passar esse conceito, falar desse conceito. Os pacientes estão tendo aqui o mesmo atendimento que eles teriam num país na Europa, o mesmo atendimento que eles têm nos Estados Unidos. Então eles estão tendo os equipamentos de ponta, estão tendo uma tecnologia de ponta, especialistas de ponta, cirurgiões de ponta e treinando os cirurgiões angolanos também, não só cirurgiões, enfermeiros, todas as equipas angolanas para poder alcançar esse objetivo, né, que é atender o paciente da melhor forma, com o melhor treinamento. Sendo uma nova etapa no setor da saúde no país, tornar o conhecimento cada vez mais claro torna-se crucial. Afinal, quais são as vantagens de o país optar pela cirurgia robótica ou telecirurgia? A cirurgia robótica ele dá uma facilidade para o paciente se recuperar, os pacientes andam mais cedo, saem do leito mais cedo, tem uma recuperação mais cedo, cicatrização, porque a cirurgia ela vai por uma incisão muito pequena, um corte muito pequeno, então os pacientes eles têm uma melhora. Os pacientes estão indo muito bem, muito evoluindo assim como nos países de primeiro mundo que tem a cirurgia robótica, nós estamos conseguindo reproduzir os resultados aqui. Hemos logrado disminuir os dolores do paciente, a incorporação a seus trabalhos novamente na sociedade, menos infecções, todos os benefícios da cirurgia de mínima invasiva existem com robótica, mas podemos fazer casos mais complexos e com mais destreza para lograr fazer casos que antes se faziam abertos, agora se fazem em cirurgia mínima invasiva. Tem sido uma mais-valia para o país porque é sempre uma evolução boa que o país dá, é um avanço em termos de tecnologia e é uma cirurgia que permite também, nós temos áreas rincordas no país que pode ser feito por cirurgia robótica. Aqueles pacientes que, por exemplo, não têm a possibilidade de deslocar-se de uma área rincorda, nós podemos, a partir de um hospital, poder dar esse benefício a este paciente. No Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, onde decorrem as formações, foram realizadas 9 cirurgias robóticas, desde remoção de hérnias inguinais e cirurgia de vesícula. São as notícias no Girassol Jornal. Seguimos para um curto intervalo. Volte logo connosco, logo a seguir esse curtíssimo intervalo. Conto consigo. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro estará segunda-feira sentado no banco dos réus para ser interrogado sobre a tentativa de golpe de Estado que terá planeado contra Lula Inácio da Silva após ter perdido as presidenciais de 2022. Para além do ex-presidente, vão também ser interrogados na primeira turma do Supremo Tribunal Federal em Brasília outros responsáveis notificados. Fontes judiciais afirmam que a intenção é que o julgamento seja concluído ainda este ano e que as sentenças sejam proferidas entre outubro e novembro.
dos envolvidos foram acusados pelo menos pelos crimes de organização criminosa, armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de património. No norte do país, uma política e candidata presidencial chilena estava em direto a ser entrevistada por 2 jornalistas para a campanha eleitoral, quando tudo no estúdio de televisão começou a tremer. A entrevista acabou por ser interrompida, com os 3 jornalistas a abandonar o estúdio enquanto o terremoto derrubava os equipamentos presentes no local. Este sismo causou pequenos danos nas infraestruturas e cortou a eletricidade a mais de 20 mil pessoas. Não houve registro de vítimas. O Sudão tem registrado nas últimas semanas 1000 casos de cólera diariamente. O dado é avançado pela Organização Médicos Sem Fronteiras. As autoridades relatam uma propagação rápida do surto de cólera, com registro de pelo menos 1000 casos diariamente, principalmente em Khartoum, capital do país. O surto aumenta à medida que populares que fugiram os combates começam a regressar para Khartoum, que foi recuperada das mãos das tropas de apoio rápido. Para as necessidades, os moradores muitas vezes apenas encontram água suja, segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras, que culpou a falta de água potável, higiene e falta de acesso a cuidados de saúde pelo aumento da propagação da doença. Além de Khartoum, as cidades de Omdurman, Sennar, Gazira, Nilo Branco e Rio Nilo foram as mais afetadas. A Rússia afirmou que a Ucrânia atrasou inesperadamente a troca de prisioneiros de guerra e a aceitação dos corpos de soldados mortos por um período indefinido. Em reação, Kiev referiu que a informação não corresponde à verdade e pediu a Moscou que parasse de fazer jogos sujos e que retornasse ao trabalho construtivo. A Ucrânia sublinhou que o acordo sobre a repatriação dos corpos foi de facto alcançado, mas que nenhuma data havia sido acordada e que o lado russo recorreu às ações unilaterais que não foram acordadas no âmbito do processo. As partes afirmaram, entretanto, que entregaram a cada uma as listas com os dados dos prisioneiros categorizados como feridos. Elon Musk apagou hoje a publicação feita na rede social X, onde afirmava que o nome de Donald Trump se encontrava nos arquivos de Epstein, um caso de tráfico sexual de menores. Na publicação, o CEO da Tesla afirmou que esta foi a real razão da não divulgação da lista do caso que envolveu Jeffrey Epstein. O clima entre Donald Trump e o seu, aos olhos de todos, aliado ficou feio e na quinta-feira Musk recorreu ao antigo Twitter para afirmar que estava na hora de lançar a bomba a sério e então associou o nome de Trump ao caso. Não se sabe se o facto de Elon Musk ter apagado a publicação pode ser entendido como uma possível diminuição nas tensões, mas é facto que Donald Trump afirmou que não quer falar com aquele que até investiu milhões de dólares durante a campanha eleitoral que o permitiu regressar à Casa Branca. OMA, preparativos para o 8º Congresso, em destaque. Agora a página desportiva, a corrida do Petro de Luanda para o bicampeonato da BAL Africa League começou com derrota diante o APR do Ruanda por 57-75 em partida a contar para os play-offs de acesso aos quartos de final. No Sambet Arena, os petrolíferos até entraram melhor, tendo vencido o quarto inicial por 8 pontos de diferença, 19-11. No segundo quarto, o Petro não foi capaz de manter os níveis ao perder por 33-37, com um parcial de 14-26 a favor da formação do Ruanda. Petro 33, APR 37 foi o resultado ao intervalo maior. O terceiro período foi pior que a emenda. Os campeões africanos voltaram a perder com o placar a registrar 46-61 para o APR, 15 pontos de diferença. No último e derradeiro quarto, o Petro apresentou-se sem ideias para dar a volta ao texto, ao anotar apenas 11 pontos contra 14 do adversário, este que fixou o placar em 57-75. O extremo do APR, Alio Diarra, com um duplo-duplo, foi o MVP do encontro, ao marcar 19 pontos e 14 assistências. Do lado do Petro, o egípcio Patrick Garner foi o melhor, também com um duplo-duplo, 13 pontos e 11 ressaltos.
O candidato da lista A à presidência do Comitê Olímpico Angolano, Pedro Godinho, apresentou às instantes as suas linhas de força para convencer a população votante no próximo dia 10 de junho, na sede do Comitê Olímpico Angolano. A acompanhar encontra-se o nosso colega António Matamba, que tem detalhes sobre o que está a acontecer e o que aconteceu. António Matamba, boa noite. É consigo agora. Saudações à nossa audiência. A esta hora estamos aqui na Cidadela Desportiva, onde aconteceu a apresentação oficial aos jornalistas das linhas de forças da lista A, liderada pelo senhor conhecido do nosso desporto angolano, o senhor Pedro Godinho, a liderança do Comitê Olímpico Angolano. A atividade decorreu especificamente para apresentar os planos que Pedro Godinho tem para massificar o desporto angolano, de modo particular aquilo que estão as incumbências do Comitê Olímpico para alavancar o desporto angolano, as associações desportivas que fazem parte do Comitê Olímpico. De forma sucinta, vamos à conversa com o candidato da lista A à liderança do Comitê Olímpico Angolano, o senhor Pedro Godinho. Muito boa noite, está em direto ao Girassol Jornal. Hoje apresentou aos jornalistas as linhas de força daquilo que são as suas ideias para a liderança do Comitê Olímpico Angolano. Bom, conforme eu disse ao longo da minha apresentação, nós entendemos valorizar a vossa atividade. Nós entendemos não fazer uma apresentação formal de candidatura. Nós disponibilizamos a tempo o nosso manifesto de candidatura a todos vocês e hoje fizemos exatamente uma conferência de imprensa e dessa forma demos o espaço todo para vocês diluírem todas as dúvidas que tivessem sobre o nosso manifesto. Se me permite uma correção, não é bem para massificar o desporto, porque isto é uma tarefa atribuída às federações nacionais. Agora, nós somos responsáveis para, com o Estado angolano, com as federações nacionais, fazer um triângulo funcional para melhorar a performance dos nossos atletas, para começarmos a ambicionar ter umas representações melhores a nível dos Jogos Olímpicos e dos outros jogos sob égide do Comitê Olímpico Internacional. Naturalmente, falamos um bocado sobre tudo. Vocês, jornalistas, estão de parabéns, porque apresentaram-nos questões muito pertinentes, muito concretas e, como eu disse ao longo da conferência de imprensa, nós temos a vantagem de ter pertencido ao elenco que agora termina. Temos consciência de algumas ações que não foram completas, temos consciência de alguns eventuais erros que possam ter sido cometidos, então estamos aqui agora à espera de ser eleitos, contar com a confiança dos eleitores para fazermos uma Olimpíada melhor que a que terminou e quem sabe que daqui a 4 anos considerar de excelência. Muito obrigado. A conversa com o candidato da lista A, a liderança do Comitê Olímpico Angolano, o senhor Pedro Godinho, um senhor do desporto angolano, ou seja, um senhor que dispensa qualquer tipo de apresentação. Só para citarmos alguns dos feitos de Pedro Godinho, foi presidente da Federação Angolana de Handball por 3 mandatos, 12 anos e durante esses 12 anos muita coisa no handball nacional foi verificado em termos de evolução. As eleições no Comitê Olímpico Angolano acontecem no próximo dia 10 do mês em curso. Saudações. Saudações, Matamba, obrigado por essa partilha. E sobre desporto não é tudo. O Interclube conquistou na última sexta-feira o Campeonato Provincial de Handball Sénior Masculino ao vencer o 1º de agosto por 22-20. Este é o 4º título consecutivo dos polícias no Provincial de Luanda em Handball Sénior Masculino. O jogo era de tudo ou nada para as duas equipas da capital do país. Os polícias precisavam vencer para conservarem o título em suas mãos, ao passo que os militares eram igualmente obrigados a ganharem a partida e empatarem o play-off para continuarem a sonhar com o troféu desta edição. A primeira parte do duelo teve quase a mesma história do primeiro encontro, com o 1º de agosto mais forte no ataque e na defesa. Fruto desta postura, os comandados de Felipe Cruz foram ao intervalo com uma vantagem de 3 golos, sendo 12
9. Os polícias de José Quidó entraram na segunda parte do encontro, bem acordados e dispostos a levarem a taça à galeria do Rocha Pinto. O 1º de agosto teve um apagão no setor defensivo e ofensivo e o Interclube aproveitou devidamente esta situação para mais uma vez conquistar a prova provincial ao vencer por 22-20. José Pereira Quidó, técnico do Interclube, sublinhou que a consistência física na segunda parte foi o segredo para a vitória. É bem verdade que nós não fizemos uma primeira parte tão bem conseguida, mas também eles sabem e estão conscientes que o jogo tem 60 minutos. E nos nossos treinos nós procuramos sempre imprimir intensidade na última parte do treino e normalmente as segundas partes dos jogos é onde nós temos ironia do destino, maior frescura física e maior intensidade, isso fruto do treinamento que nós temos vindo a fazer. Nos militares, Felipe Cruz, apesar da derrota, frisou que fecharam o campeonato provincial com boas ilações para o campeonato nacional que aí vem. Nós tivemos uma capacidade no primeiro tempo e no segundo tempo notou-se claramente que a equipa teve atascada. Um pouco como realmente aconteceu lá. Mas são indicadores que nós recebemos e que isto é um alerta para aquilo que possa vir a acontecer no Campeonato Nacional. Esses indicadores dão-nos margem para a gente trabalhar sobre eles. O presidente da Associação Provincial de Handball de Luanda, Adérito Cavala, fez um balanço positivo da prova, bem como frisou que, se tudo correr bem, vão, na próxima edição, testar a Liga Provincial de Handball de Luanda. Podemos considerar um balanço positivo. É a nossa primeira edição no mandato 24-28. Acreditamos que tivemos uma boa época desportiva. Bom, nós temos desafios muito grandes, mas continuamos com dificuldade de ser ainda grandíssimas relativamente a patrocinadores ou parceiros que possam alavancar esse processo da dinamização do handebol na província de Luanda. O nosso grande desafio é procurarmos evoluir para uma liga provincial, mas tudo isso requer investimentos. Recordo que este é o 4º campeonato provincial consecutivo que o Interclube conquista. Entretanto, o 1º de agosto está igualmente há 4 anos sem levar o título para a sua galeria. O desporto leva-nos ao intervalo dessa segunda edição, quer dizer, o segundo intervalo da edição de sábado do Girassol Jornal. Volte connosco logo a seguir a esse curtíssimo intervalo. É um até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. A Liga da Mulher Africana, Lima, deu início neste sábado às atividades alusivas às celebrações dos seus 53 anos de existência, que se assinala a 18 de junho. Durante o ato de lançamento da jornada, a presidente da organização defendeu a necessidade do fortalecimento dos laços femininos, independentemente da filiação política. Sob o lema Mulheres Unidas para a Alternância no Poder, a Lima deu início neste sábado às celebrações alusivas ao 53º aniversário da fundação desta organização. A Lima é responsável pela mobilização, enquadramento e participação das mulheres filiadas à UNITA nas diferentes frentes. A presidente da organização apelou para o fortalecimento dos laços femininos, independentemente do partido político. Estas mulheres que se encontram filiadas nos partidos políticos pensem no sentido de trazer para Angola aquilo que realmente a UNITA tem estado a buscar, ou outros partidos políticos. O problema é que, no caso, por exemplo, do partido MPLA, tem tudo muito bem escrito, mas o problema está na prática. Nós temos uma máxima do nosso partido que diz: a prática é o critério da verdade. Queremos realmente que tudo que
fizeram para que o colonialismo português se fosse, não ficasse tão somente na história, e uma história que também está sendo torpedeada, que não está sendo contada como tal. Então, somos nós mulheres que não podemos só olhar para os lugares que alcançamos e esquecemos as outras. Precisamos realmente representar a mulher da tricotomia social, reclamando os nossos direitos e fazendo com que Angola se reencontre de uma vez por todas, porque tudo o que se passa no seio das famílias é a mulher que sente, é a mulher que paga. Durante 5 dias, vários temas serão debatidos alusivos a estas comemorações. São várias atividades, nós estamos a assinalar a abertura, portanto, da quadra comemorativa do 18 de junho. Cada província, em função do seu contexto, vai adaptar o programa que nós distribuímos, e nós aqui não gostaríamos de pôr a carroça frente aos bois, mas temos programas a cumprir, aqueles que foram plasmados. Temos, por exemplo, a abertura que estamos a fazer hoje, teremos a realização, portanto, do ato central, que vai acontecer aqui na capital, se não houver, portanto, imprevistos. Também teremos outras atividades que poderemos elencar ao longo do mês da Liga da Mulher Angolana. Ao longo destes anos de existência, Lima tem se destacado na luta pelos direitos das mulheres e pelo fortalecimento das estruturas familiares em Angola. No âmbito social, económico e noutras áreas da dinamização da própria sociedade. É claro que é todo um processo, não há processo de socialização sem altos e baixos, mas temos estado a conseguir, portanto, com a orientação clarividente do presidente do partido, portanto, engenheiro Adalberto Costa Júnior, conseguir levar a bom porto e a bom termo o número e crescimento das mulheres, para que consigamos expandir os nossos propósitos enquanto mulheres que surgiram para construir Angola, para, em representação daquelas que não têm voz, conseguirmos dar voz e mudarmos uma Angola que seja realmente inclusiva. A Liga da Mulher Angolana Lima, organização feminina da UNITA, foi fundada a 18 de junho de 1972 pelo presidente fundador da UNITA, Jonas Savimbi, na província do Mochico. O município de Viana acolheu neste sábado o encerramento do Seminário Metodológico Municipal da Organização da Mulher Angolana, a OMA, em preparação para o 8º Congresso Ordinário da organização, a decorrer de 28 de janeiro a 1 de fevereiro de 2026. Sob orientação da secretária municipal da OMA em Viana, Marta Gola, o seminário funcionou como uma antecâmara das Assembleias Constitutivas e de renovação de mandatos, enquadrando-se no processo de reconversão orgânica alinhado à nova divisão político-administrativa do país. O nosso congresso é de 5 em 5 anos, as nossas secções fazem um balanço de 12 em 2 anos, mas na sequência, ou seja, do nosso congresso, temos sempre a antecâmara daquilo que são as assembleias de balanço e renovação de mandato a nível das nossas secções. Nós, a OMA, vamos conformar agora as nossas estruturas. Na verdade, o partido sobre a divisão política administrativa já estão distribuídos, mas nós, a OMA, tivemos a feliz sorte de calhar a divisão política administrativa no mesmo momento em que temos o nosso processo orgânico, ou seja, o 8º Congresso. Então, vamos realizar em simultâneo os nossos balanços e renovação de mandato a nível das estruturas. Durante o encontro foram revistos documentos estatutários com destaque para os que regem a conduta ética e organizacional da OMA, além de orientações práticas sobre a realização das assembleias nas secções de base, onde se espera a participação de 2 a 3 candidatas por secção. Dizer também que os nossos documentos orientadores que estão a ser apresentados aqui a nível do nosso seminário definem como devemos proceder. Excepcionalmente, este ano teremos 3 candidaturas a 2 a nível das secções de base e, consequentemente, também naquelas áreas onde for necessário a realização de balanço e renovação de mandato, onde não for realizadas as assembleias constitutivas. Estamos a falar daquelas províncias que não sofreram a divisão política administrativa. De certa forma, esses também terão várias candidaturas nos níveis intermédios. O seminário juntou membros do comitê, o secretariado das comunas e coordenadoras, que refletiram à volta de vários temas com destaque para a conduta da militante da Organização da Mulher Angolana. A diferença como? Porque nós
Quando iniciamos a fundação da OMA como exemplo da nossa Diolinda, as nossas Graça, Teresa, era outra coisa, porque acompanhamos a OMA porque vamos receber o nosso país quando estávamos na grelha. Devemos nos unir mais, uma vez que a voz dos mais velhos é a voz da experiência. Não devemos afastar nenhum nível da organização, porque na nossa organização tem todos os níveis, tem camponesa, tem operárias, tem as funcionárias públicas, tem médicos, tem toda a faixa, toda a franja da sociedade. Encerrou neste sábado o Seminário Metodológico Municipal da Organização da Mulher Angolana, OMA, em preparação ao 8º Congresso Ordinário da organização, a decorrer de 28 de janeiro a 1 de fevereiro de 2026. Olhamos agora, em resumo, para alguns dos assuntos que marcaram a semana informativa aqui no Girassol Jornal, semana que foi marcada por uma agenda intensa no Palácio da Cidade Alta. Era por volta das 5 horas, quando os residentes deste edifício ouviram estrondos que terminou em incêndio e causou 2 vítimas mortais e 4 outras ficaram feridas. De repente ouvimos o barulho, explodiu uma coisa, era muito forte, que ninguém reparava era quê. Só quando ouvi o barulho, saí mesmo na varanda para reparar era quê. Vi já algumas pedras a cair de cima. Quando vi isso, sinceramente, a única coisa que eu consegui fazer é levar os meus filhos a sair do prédio. Eram quase 5h20 e tal, 5h20 e tal. Uma amiga que me ensinou, eu sou novo, acho o país. Na zona do 1º de Maio, no Largo do Soweto e da escola Njingambande, bem debaixo dos olhos das autoridades policiais e da educação. As crianças circulam exibindo a garrafa de plástico com um líquido extremamente prejudicial à sua saúde, o Jet A1, batizado pelas mesmas com o nome Dengue. A psicóloga clínica Teresa Bumba elenca as razões que levam muitas crianças às ruas, estando vulneráveis ao consumo do Jet A1. A profissional de saúde mental sublinha a necessidade urgente de agir tendo em conta as consequências do consumo da droga. As famílias desestruturadas e as questões das agressões físicas, as agressões psicológicas que as crianças enfrentam dentro dos lares. Consequências psicológicas, porque são crianças que terão problemas quando não tratados, quando não acompanhados, de depressão, de ansiedade ou tornar-se um tóxico dependente. A radiografia pelos municípios de Luanda continuam. Nesta terça-feira foi a vez do município da Camama apresentar ao governador provincial Luís Nunes os projetos em fase de finalização, os que estão parados, e ouvir as maiores preocupações da população. Entre as questões de rápida intervenção está o estratégico troço rodoviário que liga o estádio 11 de novembro ao Calemba 2. Não, isso vai arrancar. Agora nós só estamos a concluir umas peças, porque aquilo foi transferido do Ministério da Construção para nós. É uma obra que tem financiamento até, e está fechado. Portanto, só é a conclusão de algumas peças entre serviços administrativos. Vai arrancar agora durante estes 2 ou 3 meses, o mais tardar. A CIF China International Fund considera sem fundamentos os crimes de branqueamento de capitais e peculato de que vem acusada no processo 38/2022, em que é arguída juntamente com os generais Manuel Helder Vieira Dias, Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino. O defensor oficioso Meireles Seca Seca referiu que a CIF é também acusada do crime de tráfico de influência. Todavia, os fatos não indicam qualquer conduta que pudesse ser descrita como idônea para preencher estes 2 tipos de infração. Na argumentação da sua tese de contestação apresentada nesta segunda-feira em tribunal, o advogado fundamenta que da leitura dos factos da pronúncia
percebe-se que não se apresenta quem, como e quando as empresas do grupo CIF usaram influências, nem como, com quem e em que circunstâncias. De acordo com o defensor oficioso, não havendo indícios sobre o cometimento dos crimes em questão, ao reverendo tribunal cabe somente absolver a CIF. A República Centro-Africana reconhece o papel desempenhado por Angola no processo interno de pacificação e estabilidade. O roteiro de Luanda é prova disso, tal como explicou o ministro das Finanças e enviado especial do presidente Faustin Archange Touadéra, Hervé Ndoba, foi portador de uma mensagem do presidente centro-africano para o chefe de Estado angolano João Lourenço. À saída da audiência, Hervé Ndoba informou que as autoridades do seu país continuam a trabalhar no roteiro de Luanda que os levou ao caminho da paz e da estabilidade. O reforço da parceria com Angola é para a República Centro-Africana uma prioridade, a julgar pelo histórico da cooperação bilateral. O quadro Personalidade da Semana traz como rosto, neste sábado, Ted Talando. Acompanhe o resumo biográfico do carismático músico angolano com o jornalista Bravo da Silva. Alberto Ted Talando nasceu em Banza, Congo, província do Zaire, Angola, a 2 de junho de 1948 e morreu vítima de doença em Paris, França, a 14 de julho de 2008. Ted Talando, que viveu 60 anos, foi um músico angolano que é uma referência obrigatória da nossa música. Ted Talando começou a carreira artística na década de 1960, escreveu a sua primeira canção em 1964, intitulada Quinguimban, do grupo Merengues, e depois mudou-se para o agrupamento Show África. Ted Talando caracterizou a sua música na identidade angolana, nostalgia, melancolia e amor ao próximo. Além de cantar, o renomado músico também era um ótimo guitarrista. Ted Talando cantou tanto em português como em Kikongo, a sua língua materna. Entre as suas canções mais conhecidas estão Irmão Amar o Seu Irmão, Eu Voltarei, Negra Carapinha Dura, Eu Vou Voltar, além de Um Assobio Meu. Em Paris, Ted Talando tornou-se um dos grandes defensores e promotores da música angolana e voltou ao nosso país em 1989, depois de participar no Festival Nacional da Cultura FENACULT, no Estádio Nacional da Cidadela, em Luanda. Ted Talando foi durante 2 anos presidente da União Nacional dos Artistas e Compositores, UNAC. O artista deixou um vasto repertório de músicas contidas nos discos Tia Chica, de 1974, Eu Vou Voltar, de 1981, Semba Ritme, de 1985, Reunir, de 1987, Menina de Angola, de 1990, Esperanças Idosas, de 1993, ano em que também lançou o disco Memórias. Ted Talando é irmão mais velho do também músico angolano Ted Lágrimas, que igualmente já não está entre nós. Temos a arte deste artista para nos consolar. Por agora, termina a edição de sábado do Girassol Jornal. Angola, boa noite, fique bem. Até o nosso próximo encontro.